Fala aí, pessoal, super aluninhos, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Carlos Chess e vou explicar mais um exercício aqui para vocês de pirâmide regular de base hexagonal. Esse problema é dado uma pirâmide regular de base hexagonal, ele informa que a área da base dessa pirâmide, já anotei aqui, é igual a metade da área lateral, tá certo? Ele dá que a altura dessa pirâmide é 6 e pede para calcular volume. Desenhei já a pirâmide aqui, certo? Essa pirâmide ela é hexagonal e regular. Então a base é um hexágono que, se você traçar suas diagonais, formavam aqueles 6 triângulos equiláteros, né? Outra coisa, ele está falando de área lateral. Para calcular a área lateral, então vamos lembrar aqui, ó. Esse aqui é o sólido em questão, né? Pirâmide de base hexagonal. A área lateral, ela é dada pela área dos triângulos, né? Na lateral dessa figura, você tem 6 triângulos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 triângulos. Você calcula a área de um triângulo vezes 6. Como que eu calculo a área desse triângulo? Eu posso fazer base vezes altura. A altura desse triângulo aqui, ó, a altura desse triângulo, ele também é chamado na pirâmide de apótema da pirâmide, tá? Então foi comentado já em aula que a altura desse triângulo que está na face lateral, ele também é chamado de apótema da pirâmide. Então eu fiz aqui uma representação dessa apótema aqui, ó, aqui dado por VM, ó. A face lateral é o VBA, tem um triângulo, então ó, VBA é um triângulo, e essa altura dessa face lateral é chamado de apótema da pirâmide, tá? Esse aqui é o apótema da pirâmide. Eu vou substituir aqui, ó. A área da base é a área do hexágono, né? Então a área de hexágono é 6 vezes, supondo que o lado que ele não deu aqui, né? O lado do hexágono é desconhecido, então vou supor que o lado do hexágono é L, né? Um lado qualquer ali é L. Então vai ficar 6 vezes a área de um triângulo equilátero, ó. L quadrado, raiz de 3 sobre 4. Isso é a área da base. 6 vezes a área de um triângulo equilátero, supondo o lado L. Isso ele deu no exercício que é igual a metade da área lateral. Como que eu calculo a área lateral? Também é 6 vezes, porque tem 6 triangulinhos, tá certo? A área de cada triângulo. Cada triângulo eu posso calcular fazendo base vezes altura dividido por 2, que é a forma tradicional. A base de cada triangulinho aqui, ó, é o lado do hexágono. Então o lado do hexágono eu estou supondo L, então fica base, vezes altura, que é o apótema da pirâmide, tá? Eu não sei ainda quanto vale esse apótema da pirâmide, vou usar AP, dividido por 2, tá? Que é a área base vezes altura dividido por 2. E aí eu substituí na equação que ele me deu, ó. Certo? Ó, ele me deu essa equação aqui. E eu substituí. Eu vou chegar numa relação entre lado e apótema da pirâmide, ó. 2 vezes 2 do lado de lá, ó, dá 4, ó. Dá para simplificar com 4 do lado de cá. O 6 que está desse lado, dá para cortar com 6 do lado de lá. Que é o equivalente a passar dividindo, né? Vai cortar. Aqui tem L, ali tem L ao quadrado. Também dá para cortar um deles. Então o que sobrou? Que o apótema da pirâmide é igual a L raiz de 3, tá? Então, o apótema da pirâmide, ele é dado como lado raiz de 3. E isso é uma equaçãozinha, né? Eu tenho duas incógnitas. Eu preciso achar uma outra equação. Como que eu tiro essa outra equação? Eu destaquei esse triângulo verde aqui, ó. Ele é um triangulinho retângulo, né? Ó, forma ângulo de 90, altura com a base. O cateto desse triângulo é 6, né? Ó, então eu posso fazer o que aqui, ó? Eu posso dar um destaque nesse triangulinho ali, tá? Deixa eu substituir aqui do lado, ó, para não confundir tudo, ó. Eu posso dar um destaque, então eu fiz primeiro essa etapa aqui, vou fazer a segunda aqui, ó. Se eu der um destaque naquele triangulinho, eu posso fazer um Pitágoras, né? Ó. Eu posso aplicar um Pitágoras ali. Por que eu estou desenhando aqui? Para facilitar depois, né? Você enxergar aqui, ó. Eu tenho o triângulo VOM. OM, o que é esse OM, gente? OM, se ABO é um triângulo equilátero, OM é a altura do triângulo equilátero. E isso eu já dei que existe uma relação. A altura do triângulo equilátero vale lado, raiz de 3,
sobre 2, tá? Assim como a fórmula é L quadrado raiz de 3 sobre 4, a altura também já vimos que é L raiz de 3 sobre 2. A altura da pirâmide é 6, é o VO aqui, né? A altura da pirâmide é o 6. E VM é o apótema da pirâmide. É o apótema da pirâmide. Eu posso aplicar aqui Pitágoras, né? Piti-piti-urra. Pitágoras, dado que o triângulo é retângulo, e eu vou encontrar uma outra equação entre apótema e L. E aí eu vou resolver o sisteminha. O Pitágoras ficaria assim, ó, hipotenusa ao quadrado, então fica o apótema ao quadrado é igual cateto ao quadrado, mais aquele cateto ali, ó, L raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Eu vou chegar aqui, o apótema da pirâmide ao quadrado é igual a 36, né? Mais, aqui dá para tirar da raiz, ó, sai L quadrado. Vamos já substituir, ó, apótema da pirâmide, eu sei que vale L raiz de 3, ó. Então, se está apótema da pirâmide ao quadrado, eu já vou trocar o apótema por L raiz de 3 e elevar ao quadrado, né? Assim eu estou substituindo. Igual aqui, ó, L quadrado vezes 3, que sai da raiz, sobre 4. Eu vou chegar do lado de lá também, ó, L ao quadrado. O raiz de 3 ao quadrado fica 3. Isso é igual a 36 mais L quadrado vezes 3 sobre 4. Então não mexi quase nada aqui, ó. O que dá para cortar, gente? Né, ó? O que dá para fazer aqui? Eu posso tirar o MMC de tudo, né? Ó? O MMC entre 4 e 1 é 4. Então eu já vou tirar dos dois lados da equação, ó. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 4 divide por 1, 4 vezes 3 dá 12. 4 divide por 1 dá 4. Vezes 36 dá 144. Mais 4 divide por 4 dá 1. Vezes 3L quadrado é o próprio 3L ao quadrado. Simplifica. 12L quadrado menos 3 que passa para lá fica 9L quadrado. Ok? E aí igual a 144. Eu posso passar o 9 dividindo, então vai ficar esse L quadrado, ó, vai extrair a raiz quadrada. Então vai ficar a raiz quadrada de 144 sobre 9. Tranquilo? Poderia simplificar já 144 por 9 para depois tirar a raiz, né? Eu já estou tirando a raiz dos dois, ó, porque eu sei que a raiz de 144 é 12 e a raiz de 9 é 3. 12 terços, isso aqui vai dar 4. Então eu descobri que o lado é 4, tá? Se você estiver fazendo aí, assistindo a aula depois, faz a conta, divide 144 por 9 e depois extrai a raiz quadrada, vai dar na mesma. O lado é 4, tá? O problema pede o volume da pirâmide. Então, para calcular o volume, aí eu vou apagar aqui e vou finalizar com a fórmula de 1/3 da área da base vezes a altura, tá bom? Então até aqui, belezinha, né? Então, a última coisa que ele pede é o volume. Volume é dado por 1/3 da área da base vezes a altura, certo? Descobrimos que esse lado aqui, ó, é 4, tá? Então o volume vai ficar 1/3 de área da base, que é 6 vezes L quadrado raiz de 3 sobre 4, vezes a altura. Substituindo aí, ó, 1/3 vezes 6, o L deu 4, então vai ficar 4 ao quadrado raiz de 3 sobre 4, vezes a altura do exercício, que é 6, né, ó? 4 ao quadrado divide por 4 dá 4. Eu posso simplificar o 6 com 3 dá 2. Quem não gosta de simplificar, azar, né? Mas pode resolver direto também. Eu acho pior. Os números ficam aqui, ó. Eu sumi com os denominadores, então é 1. Não preciso pôr nada. Sobrou 2 vezes 4, 8 vezes 6. Dá 48 raiz de 3. Como as unidades estavam em centímetros aqui, ó, o volume vai dar em centímetros cúbicos. Tá certo? Centímetros cúbicos. E aí chegamos ao fim do exercício, tá bom? Espero que tenham entendido aí. Um grande abraço. Tchau, tchau.